Então, maior F, maior PE. Este é o caso mais cobrado nos vestibulares. E para comprovar que o ponto de ebulição depende da força intermolecular, temos aqui três situações, três exemplos. Meu querido, o metano, CH4, tem massa molecular 16 unidades. O carbono pesa 12, o hidrogênio pesa 1, a massa dá 16. E o ponto de ebulição dele é menos 160. Por isso que ele é gás, é um gás natural, misturado ele com o etano. É o gás GNV, que é usado nos veículos, antigamente só táxi, agora é geral. E usado também nas cozinhas, quando o gás é encanado. O gás encanado é o gás natural veicular, chamado assim porque foi usado primeiramente nos veículos. Bom, enquanto que a água, cuja massa molecular é apenas 2 unidades a mais, 18, massas moleculares parecidíssimas. E então, se o nosso problema é jogar as moléculas para fora, vencendo a pressão atmosférica, aparentemente dependeria do peso. Porque se os pesos são diferentes, aquela que tem maior peso teria que ter maior ponto de ebulição, é mais pesado para jogá-las para fora. Mas essa diferença de 260 graus não é pela massa molecular a explicação. A explicação é que o ponto de ebulição do metano é tão menor, porque o metano ele faz força de London. As moléculas do metano apresentam ligações polares, o somatório, porém, é apolar. É o caso dos hidrocarbonetos. É aquele caso sutil em que as moléculas apresentam ligações polares, porém a soma dos vetores deu zero. Quais são elas? Além das substâncias simples, que nem tem polos nas ligações, o gás carbônico, famosíssimo, o berílio, que tem hibridização sp, por exemplo, cloreto de berílio, hidreto de berílio, e todos os hidrocarbonetos. Porque se o primeiro tem soma igual a zero, os demais acompanham. Então a regra que nós explicamos na aula passada é que todos os hidrocarbonetos são apolares. Se eles se ligarem, vai ser por fio de cabelo. Ora, a ligação de fio de cabelo é fácil quebrar. Então, já, digamos assim, já nasce gasoso. Ele já é gás. Enquanto que a água se aplica totalmente no nosso exemplo. A água, ela vai passar de líquido para gás com a formação de bolhas no seu interior, quer dizer, já no estado gasoso, oferecendo uma pressão máxima desse gás, ultrapassando a pressão atmosférica numa temperatura bem alta. Porque o obstáculo não é só a pressão externa de cima para baixo. O obstáculo maior até do que a pressão externa é a força intermolecular. Que no caso da água, tu sabes muito bem, é força de ligação de hidrogênio. Aqui é ligação de hidrogênio e aqui é força de London. Ora, um fio de nylon amarrando 2 moléculas e um fio de cabelo amarrando 2 moléculas, dá para perceber a estrondosa diferença de temperatura. Aproveitando a fala da água e do metano, deixa eu analisar o terceiro exemplo antes do segundo. O terceiro exemplo é um estudo gráfico do ponto de ebulição em graus Celsius em função do tempo da massa molecular. A massa molecular em unidades de massas atômicas e a temperatura de ebulição em graus Celsius. O que eu quero explicar é o disparate do ponto de ebulição da água e do H2S. Nesse primeiro gráfico está sendo explicado as moléculas triatômicas dos elementos do grupo 16,
que são os grupos dos calcogênios: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. E aqui então percebemos nitidamente de que a água, que sabemos que ao nível do mar tem ponto de ebulição em 100 graus, está tranquilamente mais alto do que o ponto de ebulição do seu familiar amiguinho enxofre, que é o de baixo do grupo 16, abaixo do oxigênio. Por que o sulfeto de hidrogênio, que aliás é um componente do PUM, o componente pútrido? Pois é, o H2S, ele é gasoso. Por que ele é gasoso? Porque na temperatura ambiente, aqui em torno de 25 graus, temperatura normal é 0 graus. Temperatura ambiente é em torno de 25 graus. Aqui na temperatura de 25 graus, ele está bem acima do seu ponto de ebulição. Qual é o ponto de ebulição do H2S? O ponto de ebulição é lá em torno de 30, 40 graus, abaixo de 0 graus. Por que o H2S tem ponto de ebulição tão baixo? Porque a água tem ligações de hidrogênio. Foi o que nós tentamos explicar. A água tem ponto de ebulição alto porque a coesão entre as moléculas é muito grande. Corresponde, no exemplo simplório que eu dei, corresponde a estarem ligadas por um fio de nylon. Enquanto que as moléculas de H2S são ligadas por força correspondente a uma linha de costurar. A linha de costurar, por quê? Porque não é uma molécula polarizada especial. Uma molécula apenas polarizada é chamada apenas de força de Van der Waals. E as forças de Van der Waals são mais fracas. Para separar as moléculas em ligações de hidrogênio, a energia para quebrar essas forças tem que ser muito maior. E aí então está o fato de precisar 100 graus para que a 100 graus estabeleça a temperatura usando a energia para quebrar as ligações. Veja que durante bastante tempo, nesse delta tempo, nós temos aí muita energia para poder quebrar as ligações de hidrogênio. Enquanto que o H2S são forças de Van der Waals, também fortes, linha de costurar pode ser complicado se quebrada por alguns, tem a situação de temperatura de ebulição bem abaixo, 100 e poucos graus de diferença. Muito bem, aproveito para mostrar os elementos do grupo 17. O grupo 17 são os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Esse segundo gráfico está mostrando que o HF tem um ponto de ebulição, esse gráfico é de ponto de ebulição. O ponto de ebulição de H2HF, fluoreto de hidrogênio, está abaixo da temperatura normal. Por isso que ele é chamado de gás fluoreto de hidrogênio. Sabemos que dentro da água, em solução aquosa, esses quatro, aliás, todos eles, fazem ácido. Ácido é a substância que em solução aquosa liberam H+. Lembra do Arrhenius? Muito bem. O HF está lá em cima, o seu ponto de ebulição. O HCl está aqui embaixo. Por quê? Pelo mesmo motivo anterior. É que o HF terá suas moléculas ligadas por ligações de hidrogênio, já que o F é um dos elementos que classificam a força de Van der Waals em ligação de hidrogênio. Bom, e assim os demais, o HBr e o HI. O grupo 15 na tabela é a família do nitrogênio. Então temos aqui o nitrogênio num ponto de ebulição, nitrogênio não, amoniá, ou gás amoníaco. Por que ele é chamado de gás? Porque na temperatura ambiente que nós estamos, aqui a 25 graus, ele já ferveu. Ele não ferve abaixo de 0 graus? Muito bem. Mas por que ele ferve abaixo de 0 graus, mas bem acima do hidreto de fósforo,
ou pH3. O pH3 tem um elemento da família do fósforo, do nitrogênio, porém o seu ponto de ebulição é mais baixo. Pelo mesmo motivo da água ser maior do que o H2S, pelo mesmo motivo de que o ponto de ebulição é maior do que o HCl, está o ponto de ebulição da amônia ser maior do que o pH3. Os primeiros fazendo forças de ligação de hidrogênio, todos esses primeiros, água, HF e NH3, faziam ligações de hidrogênio. Enquanto que os outros, H2S, H2TE, SE, H2TE, como HCl, HBr, HI, como hidreto de silício, hidreto de germânio, faziam ligações de forças de Van der Waals. Bom, então aqui a diferença era, nada de briga, a diferença era força altíssima, grande força, tendo maior ponto de ebulição, comparado às outras substâncias do seu grupo, fazendo outro tipo de força. Se o outro tipo de força for mais fraco, claro, terão ponto de ebulição menores do que quem fazia força de ligação de hidrogênio.